Amém? Meus irmãos, vamos então de posse com a sua Bíblia. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo de número 12. Filipenses 12. Eu estou lendo o versículo. Capítulo de número 4, versículo de número 12. Filipenses, capítulo 4, versículo de número 12. Nós vamos ler o verso 12 e o verso de número 13. 12 e 13. Amém? Diz assim a palavra do Eterno: sei estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém? Senhor, nós adoramos a Ti, porque a Tua palavra ela é maravilhosa. Tua palavra é que nos sustenta, é ela que nos alimenta, é ela que nos ensina, é ela que nos capacita a continuar caminhando. Pai, nós queremos ouvir a voz do Teu Espírito através da Tua palavra nessa noite. Ministra ao nosso coração. Tenha liberdade nesse lugar de encontrar um coração que tem fome da Tua palavra. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, eu quero trazer uma palavra hoje com um tema bem importante. Haja visto que nós estamos terminando o ano. Estamos aí há 4 dias para terminar o ano de 2020. Então eu acho que é uma palavra muito direcionada para a nossa vida, porque como nós falamos aqui já no culto, o ano de 2020 foi um ano de um grande discipulado, né? De um grande treinamento de humanidade. Nós sabemos que muitos aprenderam, outros não aprenderam, mas estamos chegando no final desse ano. Glória a Deus por sua vida, por sua família, por você que passou a tribulação dessa enfermidade e conseguiu passar. Então esse ano de 2020 vai ser um ano que vai ficar marcado durante toda a sua existência nessa terra. Se você tiver 70, 80, quando você tiver 50, 60, você vai sempre lembrar desse ano de 2020 como um ano de muita batalha, muita luta e muita tribulação, mas também um ano de muito ensinamento, onde nós aprendemos coisas profundas a respeito de nós mesmos, a respeito da nossa família, a respeito dos nossos amigos, pessoas que nós não sabíamos que eram nossos amigos, se revelaram grandes amigos, pessoas que nós achávamos que eram amigos, se afastaram, e nós estamos chegando na reta final. Por isso eu quero ministrar uma palavra hoje, com o tema: seja uma pessoa resiliente. Seja uma pessoa resiliente. Não se preocupa que eu vou explicar o que significa a palavra resiliente. Uma palavra que às vezes nós não estamos muito acostumados a ouvir dentro das igrejas, mas que tem estado em moda. Dentro das mídias sociais você ouve muito se falar dessa palavra resiliente. E eu fui buscar a origem, um pouquinho da fundamentação sobre essa palavra resiliente. O termo resiliente, ele é um termo que vem da física, ou seja, é algo que vem da física, e é a capacidade de suportar pressão, é a capacidade de
suportar tensão e permanecer com a mesma estrutura. Eu vou citar um exemplo. Existe um material chamado elástico. Você puxa ele, o que acontece? Ele volta para o mesmo lugar. Existe um outro material também. Quem gosta de assistir Olimpíadas, você lembra que teve um jovem brasileiro que ganhou uma medalha de ouro no salto com vara? Ele correu, acho que é Tiago o nome dele. Ele correu, parece que aquela vara ia quebrar, ela entortou e ele se jogou e ela voltou para o mesmo lugar. Então, resiliência dentro da física são materiais que recebem pressão, recebem uma tensão, mas que conseguem voltar à mesma forma original. Dentro da psicologia, que é a moda de hoje, a moda é psicologia, psicanálise, é coach, é PNL, eles trabalham muito isso, a visão da psicologia, a questão da resiliência, porque a resiliência é a qualidade de suportar adversidade, passar por luta, suportar tribulações e se manter no mesmo foco. Ontem eu estava numa reunião aqui com os irmãos do Ministério de Louvor e eu falei alguma coisa sobre isso por cima, sobre resiliência. Eu não usei o termo resiliência, mas eu estava querendo falar sobre isso, sobre a dedicação de um líder, de alguém que é do louvor, da linha de frente da igreja, ser uma pessoa resiliente. Cai tempestade, tribulação, mas continua firme no mesmo propósito. Há um exemplo da natureza de resiliência, para nós entendermos bem assim bacana o que é resiliência. É mais ou menos assim: quando uma floresta pega fogo, daqui a pouco você passa alguns meses, quando você vai naquele lugar, você começa a ver a vida tomando forma novamente. Isso é um exemplo de resiliência. A manutenção da floresta começa a sair ali debaixo daquela terra queimada e a vida começa a brotar. A resiliência, ela precisa fazer parte da nossa vida, da vida do cristão. Talvez você que está aqui no culto hoje, só está aqui porque você é uma pessoa resiliente, que passou por tribulação, passou por lutas, passou por grandes situações, mas continua firme no propósito de servir a Deus. Então, é um tema muito sugestivo para nós entendermos um pouco dentro da Bíblia. Quando nós falamos de resiliência, nós olhamos para o texto que nós lemos. Quando Paulo fala para a igreja de Filipenses, Paulo fala uma coisa muito interessante, e esse texto é um texto muito falado, mas poucas pessoas citam o versículo 12, só citam o versículo 13. A maioria das pessoas falam assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando Paulo fala isso, Paulo não está falando que ele só vai ficar por cima da carne seca. Paulo está falando daquilo que ele disse no verso 12, que ele sabe estar abatido, que ele sabe também viver em abundância, em toda maneira e em todas as coisas. Paulo diz: eu estou instruído tanto a ter fartura, como também a passar fome, a ter necessidade. Paulo estava falando: não importa se eu tenho muito, não importa se eu tenho pouco, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe o que Paulo estava falando? Paulo estava dizendo assim: não importa se eu estou sofrendo,
não importa se eu estou atribulado, não importa se eu estou desempregado, não importa se eu não tenho um carro, se eu não tenho moto, não importa se eu não tenho uma casa, se eu moro de aluguel, não importa se eu fiquei desempregado agora na reta final do ano, não importa nada disso, porque eu sei viver na fartura, mas também sei viver na escassez. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É isso que Paulo está falando. Nada vai tirar a minha vida do foco. Filipenses capítulo 3, versículo de número 12. Versículo de número acho que 12 em diante. Diz assim, ou 13, depois eu vou conferir, confere aí você que está com a Bíblia aberta. Diz assim, que Paulo cita que ele, esquecendo das coisas que para trás ficaram, ele avança para as coisas que estão diante dele. Ou seja, Paulo está falando, não tem problema se não deu certo aqui, se eu perdi aqui, se aqui eu fui abatido, não tem problema, eu vou continuar avançando rumo ao lugar desejado. O evangelho que as pessoas estão ensinando é um evangelho mentiroso, irmão, que crente não passa dificuldade. Aonde tem isso? O crente passa, irmão, do mesmo jeito que o ímpio passa. A diferença é o seguinte, que o crente passa, mas ele não é abatido, ele continua seguindo rumo ao Senhor, rumo ao lugar desejado. Ele não vai ser abatido, ele não vai ficar pelo caminho, porque ele é resiliente. A pressão vem e ele continua no mesmo lugar. Você já viu aquela pessoa que alguém fala assim: eu acho que agora fulano não vai aguentar não. Aí quando você passa um tempo sem ver aquela pessoa, você vê a pessoa tranquila e sossegada, você fala: meu Deus, será que é ele mesmo? É ele, em carne e osso. Porque Deus está na vida daquele que busca viver uma vida de resiliência. Dentro disso aí, eu separei alguns personagens bíblicos que passaram por uma vida de resiliência. Mas antes de citar os personagens, eu quero citar a minha vida. Eu não sei se vai servir de exemplo para você, mas eu vou citar a minha vida, porque essa igreja é uma igreja de resiliência. Quantas vezes essa igreja ficou quase para puxar as cortinas e encerrar o espetáculo? Eu me lembro que quando nós iniciamos essa igreja, tivemos um grande problema, porque nós alugamos o primeiro lugar e nós não conseguimos atingir o objetivo do valor, e a gente foi e fez um barracão. E nesse barracão tinha um cão, era um cão mesmo, irmão, era um Rottweiler desse tamanho, do irmão que morava na casa do lado, porque era dentro do terreno do irmão. E ele, depois que a gente foi para lá, infelizmente, ele se desviou. E quando eu chegava para fazer o culto, as irmãs estavam na frente do barracão, e o cachorro, um cão mesmo, desse tamanho, um Rottweiler, ele tinha feito cocô de fora a fora dentro do barracão. E parece que o bicho me perseguia, porque ele subia no altar e fazia cocô bem no lugar onde eu ia pregar. E aí os irmãos não vigiavam, irmão. Na hora de tinha que tirar o cocô para jogar fora, porque era o piso grosso. Aí as irmãs vinham e jogavam água e empurravam com a vassoura. Aí aquilo, misericórdia, se esfarelava no piso. Só Jesus, irmão. Foi um tempo de trevas. Passamos uma luta, tribulação. Algumas pessoas iam no culto, terminava o culto, eles não voltavam mais. A igreja ficou um tempo de trevas. Aí a gente conseguiu alugar um ponto. Só para você ver.
Avançamos, conseguimos avançar um pouco. Quando a igreja estava, como diz o ditado, no prumo, a minha esposa, que não é a pastora Juliana, a que faleceu, foi acometida de um câncer. 1 ano e meio, tratamento de câncer. A igreja batida, gemendo. Para qualquer pessoa, irmão, que passa por um câncer, já é o suficiente para não querer ir mais para a igreja, muito menos pastorear. Faleceu, a igreja balançou. Eu falei, agora fecha. Não fechou. Continuamos resilientes, continuamos no mesmo foco que começamos. Passamos por mais outra tribulação. Trabalhávamos em uma visão celular, e aí do nada eu tinha 12 lideranças. 8 decidiu ir embora e levar todo mundo da igreja. Fiquei com meia dúzia de gato pingado, pagando um aluguel que com a igreja toda já era difícil de pagar. Aí eu fiquei com meia dúzia de gato pingado. O boato que corria na cidade: a igreja Vida Abundante vai fechar, e você sabe disso, que muita gente comentou isso. Mas continuamos no mesmo foco. Célula, encontro, evangelizar, pregar, na mesma pegada, do mesmo jeito. Chegou um ponto que nós não tínhamos condições de pagar o aluguel e viemos para esse prédio que estamos hoje. Detalhe, o prédio não tinha banheiro, o prédio não tinha porta, o prédio não tinha piso, o prédio só tinha parede, e nós conseguimos colocar o telhado. Primeiro culto da igreja, como diz o ditado, a galera veio. Aí veio aqueles também curiosos, para dizer assim, vamos ver se vai mesmo. Formiga para todo lado. Visitante chegava para a gente e falava assim, pastor, onde é que é o banheiro? O banheiro? Qual banheiro? Da igreja. Ô, varão, não tem não. Não ia mentir. E não tinha. Mas, queridos, nada disso parou a obra do Senhor. Nada disso parou a igreja. E você que me conhece desde o princípio sabe que eu já passei, muitos já passaram, mas a nossa pegada é a mesma, porque nós somos resilientes. Nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Nada vai nos abater. E se um dia Jesus decidir dar baixa na minha carteira, pode ter certeza, Ele tem um melhor para colocar aqui no meu lugar. Essa é uma igreja resiliente, irmão, de pessoas resilientes. Enquanto eu estou falando aqui, está passando uma história dentro de você. Muitos dos que estão aqui não sabem, mas essa igreja começou aqui, ó, debaixo de um pé de limão. E hoje nós temos esse templo maravilhoso, que ainda está longe de terminar, mas já está 150 quilômetros de distância daquilo que nós éramos. Vamos avançar. A Bíblia é cheia de pessoas resilientes. Quando nós olhamos as pessoas da Bíblia, nós observamos a vida de José. Quer ver um homem mais resiliente do que José? José, odiado pelos seus irmãos. José, perseguido pelos seus irmãos. José, de repente, aparece lá no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 19. Quando José aparece de longe, os próprios irmãos deles decidem acabar com a vida dele. Jogam ele numa cisterna,
avisam o pai que o filho morreu, levam pedaços da túnica de José, depois decidem que não vão matar ele, pegam José, levam José e vendem os mercadores de escravos do deserto. Os mercadores de escravos do deserto pegam José, vendem para Potifar. Potifar agora tem José como um escravo de primeira linha, a tal ponto que coloca José para cuidar da casa dele. Mas Potifar era casado com uma mulher endemoniada, que quando viu José falou: esse cara aí é meu, tem nem conversa, essa aí é para mim. E quando Potifar dá um vacilo, a mulher de Potifar tenta agarrar José, José foge, mas ela caluneia José e diz que José tentou violentá-la. Depois Potifar entrega José às prisões do Egito. José fica preso. Todo esse período, ele passa mais 2 anos, parece que, em uma prisão. Todo esse período leva em torno de 15 a 17 anos. José era para ser um homem amargurado. José, quando ouvisse o nome dos irmãos dele, era para ele sentir remorso no coração. José, quando ouvisse falar da sua terra, era para ele ter tristeza no coração. E você sabe da história. De repente José revela o sonho de Faraó, e agora ele deixa de ser escravo e passa a ser governador. Há uma fome na terra daquele momento, e o povo, a família de José, precisa comprar comida onde tem, e o único lugar que tem em abundância é no Egito. E eles vão ter que comprar na mão de José. Só que eles não sabiam. Naquele momento, se fosse talvez um de nós, José poderia, se fosse talvez o pastor Neilson, um de nós aqui, poderíamos falar assim: rapaz, esses cabras vão me pagar agora. Pega aquele ali, pega o mais velho, pega isso, amarra eles e nós vamos queimar eles na fogueira. Eu quero ver eles gemer, porque eles me perseguiram, eles me maltrataram, eles me ofenderam. Era para eles cuidar de mim, a minha família. Mas José era um homem resiliente. Quando José se dá a conhecer, eles ficam atormentados, porque eles pensam que José vai fazer o que eu acabei de falar. Só que José faz o contrário. José cuida dos seus irmãos. José manda trazer o seu pai. José implanta a sua família ali no Egito, cuida deles com o bom e o melhor da terra do Egito. Eles vivem ali, eles viram uma grande nação. Meus irmãos, quer um exemplo de resiliência como esse? De um homem que poderia ter mágoa, ira, tristeza, rancor, frustração, mas ele entende que em Deus ele tem um papel definido. Não importa, meu irmão, o que fizeram com você, não importa o que jogaram na sua vida, não importa o que decidiram fazer com você, o que importa é o que você vai fazer com o que quiseram fazer contra você. O que importa é o que você vai fazer com aquilo que lançaram sobre você. Seja resiliente. Precisa ser resiliente. Precisa ser uma pessoa que tenha o foco definido, que nada tire o seu foco. Sabe por que tem muita gente que não alcança o objetivo? Porque ele tem um foco hoje. Aí acontece um problema, ele muda tudo, começa outra coisa. Aí acontece outra coisa, ele muda, começa outra coisa. Acontece outra coisa, ele muda, começa outra coisa. Ele não é resiliente. O resiliente é aquele que sofre pressão, sofre tribulação, mas ele tem um alvo definido, ele tem um foco a ser alcançado. Por isso nós precisamos ser resilientes no ano de 2021, dentro da nossa casa, dentro da empresa que eu trabalho. Qual é o primeiro pensamento quando uma empresa está
mal das pernas. O cara chega para você e diz assim: rapaz, tá sabendo aí, a empresa não tá bem não, vamos sair fora antes de falir, e aí te bota na justiça e tira o resto que tem. Olha a visão de crente, irmão. O cristão, ele não sabe ser resiliente, chamar o patrão e perguntar: o que está acontecendo? Olha, nós não estamos bem, o que eu posso fazer? Porque eu quero manter o meu emprego. Eu posso ajudar em quê? Para a gente continuar no foco dessa empresa. Isso em qualquer lugar. Quando um casamento não está bem, tem muita mulher, quando vê que o marido não desenrola mais o emprego e o negócio está difícil, sabe o que ela faz? Eu vou sair fora, meu irmão, enquanto dá tempo, porque eu não estou velho, eu ainda posso arrumar um paquito por aí, e eu não vou ficar arrastando um camarada que não consegue mais arrumar emprego. Do mesmo jeito, tem aquele camarada que casou com uma mulher que parecia Gisele Bündchen, e hoje ela não parece mais a Gisele Bündchen, né? Hoje as coisas começaram a cair para baixo, e isso é normal. Trabalha, ganha dinheiro e manda fazer uma levantada no astral, tá entendendo? Paga uma faculdade para sua esposa. Seja resiliente, mantenha o foco, não se separe, seja firme, seja resiliente. Na igreja também, na primeira dificuldade, pula de igreja. Outra dificuldade, pula de igreja. Outra dificuldade, pula de igreja. Outra dificuldade, pula de igreja. Um dia, esse pulo não vai dar certo. Se você veio para cá pulando de uma igreja, decida não pular mais. Decida: aqui eu cheguei, aqui eu vou crescer, ninguém me tira. Se eu passar por problema, eu me levanto, mas eu não vou mais perder o foco. Decida aqui. É preciso ser resiliente. Vou falar uma coisa para vocês. Tem gente que fala assim: o pastor é meio teimoso. Eu não sou teimoso. As minhas convicções que são muito fortes. Ele fala assim: mas o pastor Neilson teima com uma coisa. Não. É que as minhas convicções não são baseadas em achômetro. As convicções que eu estou correndo atrás hoje são convicções que eu decidi há 20 anos atrás. Aí você acha que eu vou ouvir alguém que entrou agora no ônibus, né? Como diz o ditado, entrou agora no ônibus. Como é que é o ditado? Já quer andar na janela? Não é assim. Primeiro, a gente tem que ter base. Então a gente precisa, não confunda teimosia com convicção. Tem outro homem na Bíblia que também foi um homem muito resiliente, que é o caso de Pedro. Ora, Pedro foi um homem que traiu Jesus. Pedro foi um homem que, quando ele ouviu falar que Jesus estava vivo, você imagina como Pedro ficou. Porque a Bíblia fala que quando Jesus ressuscitou e ele foi até a casa, ele fez uma análise com Pedro, ele fez uma terapia com Pedro, ele teve ali um tete a tete com Pedro, um aconselhamento, um discipulado com Pedro, porque Pedro tinha negado Jesus 3 vezes, diante de várias pessoas, ele negou Jesus. Mas Pedro, ele tinha uma condição de resiliência. Nós encontramos a mesma situação de Pedro em Judas. Porém, Judas não tinha resiliência. Quando nós olhamos e pareamos Pedro e Judas, ambos traíram Jesus. Porém, um foi resiliente.
Agora Judas correu com remorso, não foi arrependimento, remorso, e se matou. O resiliente é aquele que o baque vem, a tribulação vem, mas ele continua no mesmo foco. Você sabe o que Pedro estava fazendo naquela casa? Quem sabe o que Pedro estava fazendo naquela casa? Esperando Jesus ressuscitar, porque era o terceiro dia, diz a Bíblia. Jesus havia ressuscitado. A Bíblia fala que ele caminhou a caminho de Emaús e alcançou 2 discípulos que estavam reclamando, porque já era o terceiro dia e Jesus ainda não havia ressuscitado. Eles nem perceberam quando Jesus se aproximou deles. Depois Jesus voltou e foi até a casa onde estava Pedro e os discípulos. Eu não sei como Jesus entrou naquela casa. A Bíblia não fala que ele entrou pela porta, nada disso. Eu imagino que Jesus, ele passou, foi pela parede. Pá! Pai seja convosco. Quando Pedro ouviu a voz de Jesus, baixou a cabeça, irmão, e ficou esperando o discipulado, né? Jesus foi até Pedro. Jesus sabia que Pedro, ele era um homem que tinha condições de resiliência. E ele disse: Pedro, tu me amas? Pedro disse: te amo. Pedro, tu me amas? Te amo. Pedro, tu me amas? Ele diz: tu sabes que eu te amo. E nós vemos ali a verdadeira maneira de amar Jesus, porque Jesus termina dizendo: vai então e apacenta as minhas ovelhas. Daquele momento para frente, Pedro se tornou a liderança forte dos discípulos. No capítulo 1 e no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, no versículo de número 8, Jesus vai se despedir junto de uma multidão. Os discípulos estavam ali e ele disse: olha, ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Eles ouvem aquilo, vão para o cenáculo. Diz a Bíblia no capítulo 2, a partir do versículo 1, que o Espírito Santo desce naquele lugar, invade aquele lugar. E Pedro, tomado pelo Espírito Santo, começa a pregar. E a Bíblia fala que quase 3.000 almas se converteram naquele momento. Para você ver o poder da resiliência, a importância da resiliência, de suportar as pressões, suportar as perseguições e se manter no foco. Lá no livro de Juízes fala a história de Sansão. Você conhece a história de Sansão? Capítulo 14, 15, 16 conta a história de Sansão. Sansão, ele tinha um foco: libertar o povo de Israel. Porém, Sansão, ele pisou na bola, como diz o ditado popular. E você sabe, ele casou com uma mulher que não era do povo, deu problema, depois casou com Dalila, começou a ficar com Dalila. E aí, disse o segredo da sua força, e a Bíblia fala que ele, naquele momento, perdeu a força. Furaram seus olhos, arrancaram seus olhos, ficou cego, amarraram Sansão. E nós vemos que Sansão foi colocado numa moinha, um engenho que funciona através de animais. Colocaram Sansão como se ele fosse um animal, um palhaço ali. Zombaram de Sansão. Mas há um versículo, no versículo seguinte, que diz assim, que o cabelo de Sansão começou a crescer. Sansão sabia que o foco ainda era o mesmo: terminar o trabalho, que era exterminar os filisteus daquela terra. Sansão vai ser levado a um templo para ser zombado, para ser escarnecido, e ele fica perto da coluna do templo, e ali ele derruba as colunas e mata todo aquele povo.
Qual era o foco de Sansão? Libertar o povo de Deus. Ele se manteve. Quer ver outro homem resiliente? No capítulo de 1 Samuel, capítulo 17 de 1 Samuel, fala da história de Davi, um menino. A Bíblia não fala da idade dele, bem correta, mas segundo alguns historiadores, teólogos, eles falam que Davi tinha entre 14 e 15, no máximo 18 anos. Davi, um menino franzino, de 1,60 m, ruivo, fraquinho, não tinha aptidões para ser um soldado, mas tinha um chamado para ser rei. Depois que ele recebe esse chamado, Davi é perseguido, Davi sofre, Davi vai morar nas cavernas, Davi passa por tantas situações. Imagine você, alguém que lhe persegue para lhe matar. De repente, essa pessoa não te vê e fica bem pertinho de você, e você sabe que aquela pessoa está lhe procurando para matar. Qual é o ditado de hoje? Eu sou crente, mas a minha mão não é. Eu sou crente, mas o facãozinho não se converteu. Davi ficou dentro de um lugar onde Saul entrou para descarregar o seu ventre, e Davi não o matou, porque não quis, porque Davi tinha resiliência dentro dele. Davi sabia, nada vai me tirar do foco. Ele está me perseguindo, ele quer me matar, nada disso vai tirar o foco, porque Deus fez uma promessa para mim, e eu vou me manter fiel. Pode faltar água, pode ser que demore, mas eu vou me refazendo, eu vou me reconstruindo, eu vou me recompondo, mas eu não saio da direção daquilo que Deus quer para mim. 22 anos depois, Davi toma posse do seu reinado. Às vezes tem gente que está aqui e está falando assim: meu Deus, eu estou quase um ano na igreja pedindo, e Deus ainda não me deu. Talvez Ele nem vai te dar, porque não está no momento. Vocês acham que quando eu comecei a pastorear, eu pensei que quando eu tivesse 10 anos, essa igreja tem 10 anos, essa igreja tivesse 10 anos, eu pensei que ia ter umas 10 mil pessoas no mínimo. Não tem, mas eu vou continuar perseguindo até ela ter. Vou correr atrás, e você vai me ajudar e vai correr atrás também, Olha para o irmão que está do teu lado e diga: você também vai correr atrás desses 10 mil membros. Meus irmãos, Davi era um homem resiliente. Davi era um homem que sabia se recompor, sabia manter o seu foco. Eu acho interessante, irmão, na igreja é uma coisa muito engraçada, sabe? Porque a igreja é assim, lá no trabalho da pessoa, o patrão chega, solta os cachorros nela, a pessoa fica assim. Na igreja, a pessoa entra na porta, de repente alguém esqueceu de dar paz do Senhor para ela, ela já se ofende. Me deu paz do Senhor. Ué, irmão, teu patrão faltou te dar um golpe de karatê, tu não achou ruim? Pessoas que não têm resiliência se ofendem com tudo. Eu trabalhei 9 anos num lugar que eu já fui maltratado muito naquele lugar. Trabalhei 9 anos no mesmo lugar. Quantas vezes eu já cheguei ao meu patrão: Neilson, isso, aquilo, e eu chegava em casa e orava. Quando era no outro dia, quando eu chegava, o guarda já me avisava: olha, o doutor fulano de tal disse que quando chegasse era para interfonar lá no apartamento dele. Eu interfonava, e a empregada atendia e falava: é para o senhor subir. Eu subia. Quando eu chegava lá, meu patrão olhava para mim: rapaz, cara, entra aí, toma café, vem. Sentava lá na mesa com a família, quer tomar o que, Neilson? Eu suco de laranja. Aí, quando você vê que você está com força, suco de laranja. O que mais? Eu quero eu olhava para a empregada, que era minha amiga, que era a dona Maria: eu quero um misto, um queijo, mas eu não quero presunto, eu quero mortandela, mas pão
de forma. Aí ela ficava assim, do outro lado assim. E ele, ô rapaz, me desculpa aí, cara. Tu é doido, eu estava muito estressado ontem. Não era nem para me ter falado aquilo. Eu, não, doutor, não esquenta não. Vamos seguindo. E o meu foco continuava. Sabe por que eu tinha um foco? Porque lá em casa tinha 3 barrigudinhos, só esperando o bagerê, ó. Só esperando. E eu me lembro uma vez que ele viajou, porque ele tinha uma pousada lá em Maceió, ele tem uma pousada em Maceió. Então quando é em dezembro, ele vai para lá, ele vai dia 5 de dezembro e só volta em fevereiro. E aí ele foi e disse, olha, não me liga, resolve tudo aí, eu não quero saber do problema. Tu trabalha aqui para resolver os problemas. Primeira coisa que aconteceu, uma semana depois, teve um problema lá na bomba do condomínio. Fui lá e comprei uma, R$6.000. Quando ele chegou, ele, deixa amanhã as notas para me acertar, para me mandar para a contadora, beleza. Quando ele leu, R$6.000. Falei, só mandou resolver os problemas. E os problemas aqui, o senhor deixou para me resolver, para resolver tem que gastar dinheiro. O senhor falou que eu podia fazer. Ele olhou, tá bom. Trabalhei 9 anos lá, só saí porque eu falei, me manda embora. Ele, mas para que eu vou mandar você embora? Se você é bom para nós aqui, mas manda que eu preciso fazer a obra e eu não posso mais ficar aqui. Ser resiliente, irmão, é manter o foco independente da pressão que está sendo sobre você. Agora na igreja, se der uma pressãozinha, acabou. Vira a cara, fica com raivinha, faz beicinho. Ele está com raivinha, não manda mais mensagem, nem recebe, nem visualiza. Falta maturidade. A maturidade leva você a entender o que é uma vida de resiliência. Você que está aqui nessa noite precisa sair daqui com essa visão de vida, porque senão você vai ficar sempre começando uma coisa e saindo fora, começando uma coisa e saindo fora. Agora, existe um camarada que tem uma vida de resiliência na Bíblia, que para mim é o cara mais sensacional. Quem me conhece sabe de quem que eu sou fã na Bíblia. Quem? Alguém? A pastora não vale não. Paulo, eu sou fãzaço de Paulo. Tem gente que fala assim, eu sou fã, né? Eu sou fã do Zezé de Camargo e Luciano, né? Eu sou fã do Neymar. Eu sou fã de Paulo, irmão. Eu não vou dizer que eu sou fã de Jesus, porque Jesus não tem nem jeito, né? Jesus é um cara. Eu estou falando de alguém que mais ou menos do que Jesus. Paulo, eu sou fã de Paulo, porque Paulo, ele nos dá um exemplo vivo de que é uma vida de resiliência. Paulo se converte a caminho de Damasco. Ele era um homem rico, poliglota, falava. Tem pessoas que dizem que ele falava 8 idiomas, outros dizem que ele falava até 16. Eu fico imaginando a cabeça de Paulo, porque eu falo um português mal falado e eu tento aprender algumas coisas e eu fico assim, Jesus amado, paroxítona, tetraparoxítona, meu irmão, não é fácil não, mas estou aprendendo. Quem me conhece lá de trás sabe que eu falava bem, mas melhorei um pouco. Paulo era um homem poliglota, cheio de conhecimento. De repente, Jesus pega ele se torna agora discípulo de Jesus. Paulo, cheio de Jesus, pensa, eu vou pregar. Jesus chama Paulo para pregar. Jesus fala para Ananias que Paulo é um vaso escolhido. Meu Deus, que bênção! Deus olhar do céu e falar assim, você é um vaso escolhido. Na cabeça de Paulo, ele já pensava assim, vou passar a mão na boroca e vou pregar
porque eu tenho promessa de Deus para pregar para os gentios. Metade do Novo Testamento é escrito por Paulo. Tirando os evangelhos de Jesus, Paulo praticamente ele organizou as doutrinas que hoje nós chamamos de igreja. Paulo, ele organizou. Só que para Paulo alcançar esse objetivo, é aquilo que ele falou: se passar fome, se sofrer escassez, se viver em abundância, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo, ele ficou 14 anos esperando o momento para ele ir pregar. Até que um dia Barnabé lembra de Paulo, manda chamar Paulo. Paulo vem para começar as suas viagens missionárias. Todo aquele mundo que existia naquela época, Paulo pregou naquela cidade. Ele abriu igreja, levantou pastores, levantou presbíteros, diáconos. Ele foi levantando evangelistas, homens e mulheres cheios de Deus em todas as cidades daquela época, o mundo habitado daquela época, da Ásia Menor e também ali da Europa, pela Itália, Espanha, Grécia, naquela região. E nós vemos que Paulo passou muitas lutas. 2 Coríntios capítulo de número 11, verso 23 até o versículo 29, olha só o que a Bíblia diz: são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, em perigo de morte, muitas vezes recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos 1. 3 vezes eu fui açoitado com varas. 1 vez eu fui apedrejado. 3 vezes eu sofri naufrágio. Uma noite, um dia passei no abismo. Em minhas viagens, muitas vezes em perigo de rios, e em perigos de salteadores, e em perigos da minha nação, e em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e em fadigas, em vigílias, muitas das vezes em fome, em sede, em jejum, e em muitas vezes em frio e até em nudez. Além dessas coisas exteriores, me oprimi cada dia com o cuidado de todas as igrejas. Meu Deus, que homem é esse? O homem sofreu um naufrágio. Quantas chibatadas você já levou? Quantas vezes teu barco afundou? Quantas vezes pegaram um monte de pedra e jogaram em você? Vai sair da igreja, por quê? Porque me jogaram uma pedra. Ah, é? Deixa eu jogar só uma daquelas que Paulo jogou. É capaz de tu nunca mais nem misericórdia. Só porque falaram que o teu vestido é feio e não quer vir mais para a igreja. Às vezes é feio mesmo. Só porque às vezes falaram que o teu sapato é feio. Já falaram que o meu era feio. E o irmão falou assim: varão, esse teu sapato é muito feio. Rapaz, eu só tenho esse. E fui embora. Rapaz, esse teu cabelo é muito feio. Rapaz, reclama com aquele lá de cima. Foi ele que fez. Tantas coisas têm tirado o foco das pessoas da igreja. Quantas vezes na semana você ficou pensando assim: eu não vou mais para o culto, eu vou largar de mão desse negócio de ser crente, eu não quero isso, eu não quero aquilo acolá. Larga de ser bobo, irmão. Vai crescer espiritualmente, seja maduro, seja resiliente, seja uma pessoa que suporte
os tratamentos de Deus. Seja uma pessoa que entenda o tratamento de Deus. Eu morei 4 anos no fundo da igreja. 4 anos no fundo da igreja. O pastor nunca foi lá. Você já pensou você morar no fundo dessa igreja e eu passar 4 anos sem ir lá na sua casa? Pois é, na minha casa passou isso. Uma vez um filho do diabo, porque de Deus não é, jogou a seta. Falou assim: você já percebeu? É o quê? O pastor não vai na tua casa, né? E eu nunca tinha percebido. Naquele dia, a semente do mal foi lançada. Eu cheguei em casa e falei: já percebeu, mulher, que o pastor não vem aqui? Eu não. É bom que ele nem venha mesmo, porque aqui em casa, meu irmão, nós passamos uma luta. Está entendendo? E uma vez eu orando a Deus, eu perguntei: Deus, por que eu passei a tribulação tal, a tribulação tal, a tribulação tal, e fulano não passa? Deus falou comigo assim: cada um passa por uma escola. O treinamento é para todo mundo ir para o céu, mas a escola, as matérias são diferentes. Gente, eu já passei cada coisa na minha vida como crente. Como ímpio, eu nunca passei nada, não. Porque se acontecesse alguma coisa, a gente dava um jeito e resolvia. Do nosso jeito. Mas como cristão, já passei muita coisa. Já passei. Eu nunca passei fome. Mas necessidade, não dá nem de contar, porque ficar comendo arroz com salsicha agora é luxo, né? Tinha ali o Tancredo Carnes, era R$1 o quilo da carne, mas não era carne moída, era o sebo que sobrava. Então eles moíam nervo. Então eu chegava em casa, a mulher já tinha feito o arroz, e eu fazia aquela carne que era só nervo, pedaço de gordura. Então eu fazia e botava os meninos tudo já preparado. Eu falava: é o seguinte, quando eu falar tá pronto, tem que comer em 10 minutos, porque senão daqui a pouco você começa a mastigar assim, ó. E eu levava comida para o trabalho. Nessa época eu levava comida para o trabalho. Eu me lembro que eu ganhei uma vasilhazinha assim, daquela térmica, né, que deixava bem quentinho, e ela sumiu. Aí eu fui e comecei a levar numa, tipo Tupperware, de R$1,99. E eu fui, botei o arroz e cobri por cima de carne moída, bem temperadinho. Quando eu fui comer, eu meti a colher assim, saí em bloco, aquele bloco de chiclete. Aí eu ficava, você acha que eu ficava lá: que Deus é esse? Nós reunimos todo mundo lá, os irmãos, os funcionários. Eu ia ler o versículo. E o dia que se eu demorasse um pouquinho, eles falavam: irmão, a palavra. Aí eu: é mesmo. E eu ia ler, orava, depois ia mastigar aquela carne moída que nem chiclete. E cá estou, irmão. Eu estava em São Paulo uma vez, quando um rapaz me chamou para jantar, e mais um pastor. Quando eu cheguei lá, que eu parei na frente do restaurante, eu olhei assim, falei: com certeza esse lugar aqui eu não tenho condições de frequentar. Não tem aquelas mesinhas que fica o cara na frente com o menu: boa noite, madame, mademoiselle, né? Reserva. Eu falei: reserva? Aí vai eu. Quando terminou o jantar, R$500, quase R$500. Eu falei: Jesus amado, comida de primeira. Eu paguei minha parte. No outro dia eu não fui, não.
O pastor falou comigo: o rapaz lá quer ir lá de novo. Eu: não, eu já jantei. Comprei 2 churrascos gregos. Eu tinha uma garrafinha de água mineral, que lá em São Paulo, quando eu vou para lá, eu ando todo preparado. Quem foi comigo para lá já sabe como é que eu ando. Eu boto a mochila e a minha garrafinha anda aqui. Aonde a lojinha aqui, agora não, que as coisas melhoraram, né? Mas no tempo da prova, meu irmão comprava um pastel aqui, entrava lá dentro da loja e pegava um copão de café e, ó, 0,800. Agora não, agora a gente já pode até ir para lá, a gente foi até para a praia. Ó, na praia, meu irmão. Ficamos lá no prédio lá em cima, a pastora Juliana parecendo madame lá no prédio lá, chique, né? Só que nós não comemos na praia não, irmão. Quando eu falei para ela: nós vamos comer caranguejo e camarão lá na praia. Quando o cara da barraquinha me deu o cardápio, eu olhei assim: R$25 o caranguejo e camarão, 25. Aí eu olhei assim: misericórdia, 250. 25 é um X salado. Lá em Rondônia é 3 por 10. Misericórdia. Resiliência, irmão. Eu já sentei para comer com deputado federal. Eu já fui na casa de senador. Mas do mesmo jeito que eu sento para comer uma comida que eu não sei nem o nome, que rico ele não quer um prato cheio. Ele bota um negócio lá e pega um negócio, faz um risco lá. O cara olha assim: meu Deus, que coisa bonita. Não enche a barriga não. Mas do mesmo jeito eu sei sentar lá na invasão, lá na favela, lá para trás, como eu já fiz muitas vezes. Pegava o meu carro, comprava um pão, uma salsicha e um molho de cachorro quente. Uma vez eu cheguei lá, onde tinha uma célula lá atrás. Quando eu encostei o carro, o garotinho com cabelo desse tamanho olhou para mim, já saiu gritando: ai, o pastor! Saiu correndo. E a mulher já veio com o cabelo desse tamanho também. Ai, pastor, não sabia que o senhor ia vir aqui. Casinha, irmão, de papelão com compensado. Cheguei lá: irmão, faz aí um cachorro quente aí, um negócio para nós aí. Sentei lá na beira da porta lá e fiquei lá até esperar o marido dela chegar. Não tem problema, porque eu sei aonde Deus quer que eu vou, e nada vai me tirar do foco, porque eu tenho Deus. Você também tem Deus. Para de ficar saindo do foco. Seja resiliente, se refaça. Paulo, irmão, ele pregou para todo aquele mundo. Paulo deixou um versículo que eu fico assim pensando: como que alguém preso, sabendo que vai morrer, manda uma carta para alguém dando força para a pessoa? Você já pensou? Você vai morrer, você vai ser executado. Daí você decide: não, vou mandar uma carta para me dar força para os irmãos da igreja. Eu vou morrer mesmo. Paulo disse para a igreja de Filipenses: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Detalhe: ele ia morrer. E muitas vezes você não vai morrer. Você comeu churrasco hoje, você comeu peixe, caldeirada, você passou a tarde no sofá assistindo televisão, tranquilo da vida, feliz da vida, irmão. Então assim, eu que não vou mandar nenhuma mensagem para o fulano, que fulano não vale nada. Paulo morrendo, estava abençoando as pessoas. E para encerrar, eu quero terminar dizendo: por que tem muitas pessoas que não conseguem uma vida de resiliência? Simplesmente porque não conhecem o Espírito Santo de Deus. Ei, irmão, rapaz, uma vez eu falei assim para o Espírito Santo: Espírito Santo, como é que tu é? Porque Deus é o Pai, Jesus é o Filho meu, tem a forma humana, e tu é algo assim diferente, sem explicação. Eu quero ter uma experiência contigo. Peguei a minha bicicleta, eu
morava aqui na minha mãe, peguei e fui. Peguei a União, desci, peguei lá Mané Garrincha, que era União ainda. Fui lá embaixo, peguei lá a Raimundo Cantuária, desci, fui bater lá para trás do Lagoa Azul, onde é o Cristal da Calama hoje. Lá tinha um monte. Falei, chega lá, vai estar lotado de gente. Quando eu cheguei lá, tinha 3 pessoas lá. Tinha um velhinho da Deus é Amor, com a mulher dele, e um irmão da Assembleia de Deus, que já estava no Xaramanaia desde cedo, irmão. E eu cheguei lá e fiquei olhando. Daí o senhorzinho falou comigo assim, vamos fazer uma fogueira, porque estava na época do frio. E a gente fez uma fogueira, e eu só me lembro de ter sentado assim, na madeira. Quando eu fui dar por mim, era 6 horas da manhã, irmão. Minha cara cheia de terra, eu já tinha rolado aquilo pelo chão para todo lado, e rolado, e para lá e para cá e tal. E eu vim muito alegre, eu falei, agora eu sei quem é o Espírito Santo. E agora eu não paro mais não, irmão. Agora eu não paro. Jesus, Ele prometeu, querido, o Espírito Santo para as nossas vidas. Quem aqui que já mandou carta pelo correio? Só os mais velhos. Hoje é rápido, né? O WhatsApp já mandou, já chega na mesma hora. Eu me lembro que o meu pai de vez em quando falava assim, quando a gente veio de Minas, ele falava assim, domingo nós vamos escrever uma carta para o pessoal lá de Minas. Aquilo era uma luta, irmão. Escrever carta, né? Aí eu pegava, nós sentava, aí nós começávamos a escrever. Eu pego nessa caneta para escrever essas poucas linhas. Era assim que a gente começava. Quem lembra mais ou menos. E aí, depois, pegava essa carta, botava no envelope e levava no correio. Chegando no correio, ela precisava de mais alguns critérios para chegar na mão do remetente. Remetente, né? Destinatário, remetente é quem manda. E aí, queridos, você pagava um valor e aquela carta ela era selada. Sabe por que você tem que viver uma vida de resiliência? Porque quando você levantou a mão para Jesus, Paulo até nos chama de cartas vivas. Você é uma carta viva. Paulo diz que nós recebemos o selo da promessa. Você é uma carta viva e recebeu o selo da promessa. Se o correio, irmão, ele luta para manter a sua credibilidade, para que as suas encomendas cheguem no seu destinatário, imagine o Senhor, que é maior do que o correio, maior do que qualquer outra transportadora. Ele não perde. Ele não perde. Quando ele coloca o selo sobre a carta, que é você, é porque tem destino certo, rumo às mansões celestiais. Agora você é bobo e acredita, sabe em quem? No diabo. De vez em quando tem gente que fala assim, eu acho que eu não vou para o céu não. Por quê? Porque eu fiz um negócio. Ah, tu acha que tu não vai para o céu porque você fez um negócio? É isso que faz a gente não ir para o céu? Não é não. O que faz a gente não ir para o céu não é que você fez um negócio, é que você não se arrependeu do que você fez. Mas você pode ter feito o negócio que for. Se você se arrepender verdadeiramente, saiba que você tem um selo sobre você. Romanos capítulo, acho que 8, 26 ou é 11, 26, diz assim, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você sabe o que é uma coisa inexprimível, irmão? É uma coisa que não tem como explicação. Inexprimível. Tu está lá de joelho dobrado, não sai nem palavra, e o Espírito Santo pega aqui e fala, pai, ó, o que ele está querendo dizer é isso aqui, ó. Pai, o que ela está falando aqui, nesse gemido, que a alma dela está gemendo, é isso aqui, ó. O Espírito Santo intercede por nós.
Seja amigo do Espírito Santo. Esse Espírito Santo, pela quais estão selados para o dia da redenção, diz Paulo no livro de Efésios. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmão, ela pode passar por dificuldade, ela pode passar por tribulação, ela pode passar por calúnia, mentira, perseguição, mas ela não vai parar, porque ela é resiliente, ela tem o Espírito Santo que opera na vida dela, e ela vai chegar rumo ao lugar desejado. Ele vai chegar. Deus vai trabalhar na tua vida, e você vai ver o que Deus vai fazer através da sua vida e com a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar?